Então, pessoal, o que acontece? Caiu a casa lá para uns motoristas, né? Que não são colegas. É uma terminologia que eles usam lá, né? Chamado treme-treme. Porque quando eles fazem esse uso, o celular treme, né? O aplicativo ali. E consiste em quê, pessoal? Quando o motorista entra na fila do aeroporto, lá ele espera por um bom tempo. E pelo que eu sei, principalmente lá em em São Paulo, é isso que eu sei, eles ficam um bom tempo lá, o pessoal lá, esperando as corridas, porque geralmente as corridas de aeroporto lá em São Paulo vale a pena. Então o que eles fazem? Eles furam a fila dos colegas, né? E ainda por cima conseguem burlar também o GPS. Esse é um outro artifício que eles usam, burlam o GPS e quem acaba pagando a conta é a Uber e não o passageiro, porque o valor está fixo, né? A Uber descobriu isso, tomou as medidas cabíveis, né? Tá dando o saldo negativo para esses motoristas, tá? Depois eles negativam e ainda por cima eu acho que esses caras vão até ser presos por estelionato, tudo mais, sujar o nome, tudo isso porque é aquele velho ditado do jeitinho brasileiro. É o velho ditado do jeitinho brasileiro. Sempre essa função. Os caras não conseguem fazer o certo. Os caras não conseguem fazer o certo. Eles não conseguem. Eles têm que burlar, tem que ser malandro, tudo mais. Cara, eu já disse em outro vídeo já, né? Não sei se eu já disse em outro vídeo ou não, não me lembro. Que isso aqui, cara, não é profissão, cara. Aplicativos não é profissão. E ninguém, absolutamente ninguém, tá te obrigando a fazer viagens com o aplicativo. Ninguém tá te obrigando. Ah, mas o Uber pode pagar pouco e não sei. Não interessa, cara. Eu também concordo que paga pouco, mas não tem nada a ver um assunto com o outro. Nada a ver, nada a ver. Aí esses caras que fazem essas tramóias aí, né? Essas burlar o sistema. Olha, pessoal, vou dizer que quase com certeza esses caras dependem disso para viver, né? Hoje deve ser a principal renda, no caso, né? Dito isso, né, pessoal, eu fiquei pensando sobre esse assunto, né? Que na verdade é um assunto muito complexo e simples. E esse simples não tem nada a ver. A gente vincula o simples com fácil, né? E não tem nada a ver. É pelo contrário. Fazer o simples e o correto é muito difícil. É muito difícil. Mas tem uma. É difícil explicar isso para vocês, pessoal, mas tem a tendência, né? A acontecer isso, as coisas acontecem melhor. Até depois chega em determinados momentos que a pessoa diz assim, bah, o fulano teve sorte, teve sorte. Não, cara, os caras só fez o certo. Entendeu? Eu vou dar dois exemplos para vocês, um errado e um certo que deu para mim, né? E eu vou fazer mais um outro complemento. O fazer o errado, né? Na verdade não foi bem errado o que eu fiz, mas estava errado. Quando eu sofri um acidente de moto, né? Eu sofri um acidente de moto, para quem não sabe, né? Quebrei as duas pernas, quadril, joelho, 11 cirurgias e tô me recuperando até hoje disso. Eu tava com o MEI aberto, era microempresário individual, para quem não sabe. Eu não tava em dia com os pagamentos do MEI, que era, pô, 45, 50 reais naquela época, eu acho que era. Mas não foi porque eu queria burlar alguma coisa, é simplesmente de desleixo. Eu tinha dinheiro para pagar e caiu no esquecimento e foi. Fiz errado. Então eu sofri um acidente, eu não consegui ficar segurado pelo INSS, tanto para me encostar quanto para eu me aposentar por invalidez, se fosse o caso. Então, olha o tamanho do problema que eu gerei, né? Só por não estar pagando os 50 reais. Ah, mas é imposto. Não estou falando disso, eu estou falando de fazer o certo, de fazer o correto. Fazer as coisas como tem que ser feitas. Tem que ser feito, tem que ser feito. Então eu fui muito prejudicado por isso, né? E quem foi prejudicado só eu, mais ninguém. O outro, que foi o lado certo que eu fiz, eu sempre comento com meus amigos, né? Cara, como foi fácil comprar a minha casa. Cara, foi muito fácil, foi muito fácil. Eu tava trabalhando numa empresa, aí surgiu a oportunidade de comprar, e enfim, não tinha muito dinheiro de fundo de garantia, não tinha da última empresa, que eu não tirei. Geralmente a gente tira, né, esse dinheiro do fundo de garantia. Cara, simplesmente apresentei os documentos e comprei a casa. Para não dizer que eu não gastei nada com a casa, eu gastei 300 reais para complementar a entrada da casa. Só isso. Só isso que eu fiz. Só isso. Sabe? Tava trabalhando, não tava com dívida, eu tava com os documentos ok, eu tinha todos os documentos. Então eu tinha a exigência mínima para poder financiar esse imóvel, essa casa, né? Então ficou bem mais fácil. Então, cara, fluiu. Tá entendendo o assunto? Fluiu.
Cara, tem uma casa. Cara, eu tenho muitos amigos que não tem casa, cara. Pagam aluguel, moram com a mãe, moram com um parente, né? Tem dificuldade, porque vai se embretando, vai se endividando, que não vai fazendo certo. Geralmente mistura as coisas, né? A gente que é pobre, assim, a gente tem mania de comprar além do que a gente tem. Então, ou seja, eu ganho R$ 1.000, eu vou lá e gasto 2.000, 1.500. Entendeu? Então a gente vai entrando em dívida e por aí vai. Outro caso, pessoal, também, antes de começar nos aplicativos, né, aqui onde eu moro, aqui no Porto Alegre, no bairro Restinga, existe, não sei, com certeza deve ter no Brasil todo aí, né, mas aqui na minha região a gente chama de clandestino. Às vezes até chama de Uber também, os caras, mas enfim, né, é clandestino. Então o que acontece? Isso que se criou aqui lá no meu bairro, né, antes do Uber, só para vocês terem uma noção, antes do Uber, não existia Uber quando isso aconteceu. Simplesmente porque os taxistas não iam até ao mercado levar compras das pessoas que queriam usar o transporte. Então a galera começou a perceber isso, viu a necessidade e começou a fazer esses transportes clandestinos. Deu tumulto, aconteceu um monte de coisa, existe até hoje esses caras, até hoje existe. Só que aí entrou o Uber na jogada. Aí a gente ficava se perguntando, quem não estava no meio do negócio, inclusive eu, como que uma corrida mínima, na época, era R$ 10 para correr dentro do bairro, corridas de no máximo 6 quilômetros, era R$ 10 e no aplicativo era, não me lembro a tarifa mínima, mas com certeza era menos que R$ 5, ou R$ 6 que seja, deixa pelo 6 a tarifa mínima. E aí os carros dos clandestinos caindo aos pedaços, assim ó, caindo, e os carros dos aplicativos inteiro. Entendeu? Inteiro. Por quê? Porque os caras estão fazendo certo. Mas como assim, Rafael? Os caras do clandestino, eles não pagam um imposto. Independente de ser caro, não é seu mérito. Não fazem o certo, não pagam imposto. Não é uma função que está regularizada. Não tem gestão financeira. Então eles não fazem controle, manutenção preventiva do carro. Eles não param do carro. Eles não têm controle pessoal, por exemplo. Cara, eu tenho conhecido que faz esse clandestino, cara, todo domingo, sábado, é churrascada. Valendo na casa dele. Valendo. E o carro caindo nos pedaços. E como é que os motoristas de aplicativo conseguem? Porque os caras se organizam financeiramente. Um foi copiando do outro, né? Foi pegando do outro. Hoje existem planilhas, né? A gente vai planilhando, tem que saber que tem que juntar tanto. Todos os motoristas de aplicativo sabem hoje que para tu ter um bom retorno, tem que gastar 30% do combustível daquilo que tu fatura. Então, dito isso, é questão de organização, é fazer o certo, jogar a regra do jogo, entende? Então é isso que eu queria trazer para você, pessoal. Eu sei que é difícil, eu sei. Eu já tive uma experiência muito grande com esse acidente, que às vezes parece que o crime compensa, mas não, cara, não compensa. E uma hora tu vai ter que pagar, a lei do retorno. Uma hora vem, essa conta tu vai prestar nessa terra ainda a conta. Essa conta tu presta nessa terra ainda, independente do que tu faça, entende? Isso eu tenho experiência própria desse meu acidente que eu tive, de outras coisas que eu já fiz na minha vida também. Tu paga nessa terra, né? Então eu quero dizer, pessoal, vamos fazer o certo, vamos tentar se ajudar da melhor maneira possível. Leva comida de casa, leva café, tenta mapear a região, onde tem melhores corridas, onde não tem. Não se arrisca, entendeu, pessoal? Troca de horário para ver se tu não fatura mais. Cara, cria alternativa, mas não faz o errado. Que agora, imagina se é a principal fonte de renda do Uber, ferrou, né? Porque muita gente também, aí mistura o assunto um pouco, né, pessoal? Muita gente reclama do aplicativo, mas ninguém larga o osso, cara. Ninguém larga o osso, claro, porque ganha mais. Se incomoda mais, mas ganha mais, entende? E agora esses caras vão ficar sem emprego aí, e aí não... Olha, só por Deus, cara. Então assim, pessoal, faz o certo. Que, independente do que aconteça, faz o certo, que tu não vai te incomodar. O mundo vai conspirar a teu favor. Vou deixando um abraço para vocês aí, pessoal, e até o próximo vídeo.